Fala aí, torcedor palmeirense, foi chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras, o Palmeiras que está classificado, né, perdeu para a equipe do Fortaleza, o Facicani e o Massini não gostaram nada disso. Eu separei um corte de cada um dos dois, falando sobre essa derrota do Palmeiras, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Eu vou contar uma coisa pra vocês, hein. Que espetáculo ridículo que foi hoje o Palmeiras em campo, hein. Que vergonha, hein? Que vergonha. Classificou, está nas quartas de final, bacana, legal, receita, Pix, pensem como quiser. Mas o fato do Palmeiras ter jogado apenas um tempo de 4 contra o Fortaleza, porque o Palmeiras jogou o segundo tempo do jogo do final de semana. Só. Primeiro tempo contra o Fortaleza, no final de semana, uma tragédia. E o jogo de hoje com o time em reserva, pior ainda. E aí depois entrar nos titulares, achou o gol, mas contexto geral do jogo, uma nhaca do Palmeiras hoje contra o Fortaleza. É indigno, é indigno. Um time do tamanho do Palmeiras, com o elenco que, entre aspas, se fala que tem. Que, aliás, eu quero também falar algumas coisas sobre esse assunto, que é a tecla que eu já bato há muito tempo. Treinador do jeito que fala, como ele se coloca perante ao mundo, com a estrutura, etc, etc. Apresentar contra o Fortaleza, que está na Série B, 2 jogos como esse, numa sequência, que era para o time justamente estar apresentando uma evolução a um brasileiro que o Palmeiras tem, com ótima vantagem, mas que não tem nada garantido, diferente do que muita gente está colocando aí, não tem nada garantido do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma vantagem virtual, por enquanto, de 8 pontos sobre o Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? E ainda tem um confronto direto entre ambos. Então, é bom sempre ter os pés no chão, ainda mais se tratando do Palmeiras e do que ele não fez num cenário muito parecido no ano passado. E ter uma Libertadores em que o Palmeiras vai decidir tudo fora de casa, a não ser que ele pegue o adversário no chaveamento que tenha feito uma campanha inferior a dele, na primeira fase, que foi ridícula do Palmeiras na Libertadores, classificou em segundo, e que decidir fora não é garantia de nada. E jogar hoje no Allianz Parque, do jeito que o Palmeiras tem jogado, ele tem melhorado depois da Copa, é verdade, tem melhorado, mas nada, nossa, que espetáculo, pra tirar e frear a empolgação. E a minha função aqui é essa, tá? A minha função aqui é essa. A minha função aqui não é te empolgar. Mas também não tem nada perdido, né, Facinca? Vamos agir com mais calma, né? O Palmeiras não jogou nada mesmo esse jogo aí contra o Fortaleza. É um sinal de alerta. Mas também não tem nada perdido. O Palmeiras é líder do campeonato. Tem chance de ser campeão também da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Vamos com calma, Facinca. Calma aí, Facinca. Porque depois o tombo lá na frente é maior. A minha empolgação é elogiar pontualmente as coisas quando vão bem. E eu tenho muita tranquilidade para elogiar quando o time vai bem, quando alguma coisa acontece, quando me agrada. Da mesma forma que o que não me agrada, por exemplo, esses 2 duelos contra o Fortaleza, exceção ao segundo tempo, lá na casa palmeirense, pra mim vai ser sempre Allianz Parque, tá? Eu não tenho conta nesse banco mesmo, então eu quero que se dane. Pois bem, então o que eu falo é o seguinte, é indigno um time com a qualidade que tem o Palmeiras apresentar uma pobreza, uma vergonha de futebol como foi hoje. Aliás, foi um futebol de muita gente que me parecia estar de sacanagem em campo com a oportunidade. Giai. Partida do Murilo não vou nem falar, né? Ele fez o gol. Foi um puta peru do João Ricardo. Eu já falei, o Murilo é um zagueiro trapalhão. Ele falhou nos 3 gols da equipe pro Fortaleza. Ele é um para-raio de cagadas e problemas no Palmeiras. E não é por causa de hoje, é sempre. Todas as Libertadores, todos os jogos grandes. Peguem de 2022 pra cá, o que esse cidadão fez? Muito mais lambanças do que acertos com a camisa do time. Eu já falei. O problema é que o Palmeiras entrou com um salto alto nesse jogo contra a equipe do Fortaleza, galera. Como eu falei no vídeo passado, o Palmeiras é ser difícil, o Palmeiras perder a classificação, a vantagem é muito boa, mas o Palmeiras entrou com uma nhaca danada, achando que tava ganho. Ainda bem que construiu uma vantagem boa no primeiro jogo, né? Abel Ferreira, você vai morrer abraçado com o Murilo, hein?
De novo, é a quarta temporada, aliás, é 22, 23, 24, 25, 26, é a quinta temporada que você vai pra morrer abraçado com esse tal de Murilo, Abel Ferreira. Que veio do Palmeiras hoje, não tô com nenhuma paciência hoje. Nenhuma paciência pra ficar passando pano pra ninguém. Entendeu? Então é o seguinte, o Murilo é um zagueiro lambanceiro. Lambanceiro. É um zagueiro fraco. Toda vez, principalmente Libertadores, quando esse cara esteve em campo, o Palmeiras foi eliminado nas costas e na culpa desse cidadão. Que eu não sei de onde tem tanto moral e dão até tarja de capitão pra essa figura. O que justifica esse cara ser capitão do Palmeiras? Um zagueiro que se criou nas costas do Gustavo Gomes. Que é inferior, que é 30% do que era o Luan, que era xingado pela torcida. E ninguém critica esse Murilo. Que nunca... Galera, eu sou mais do Luan também. Vocês podem chamar eu de puxa-saco do Facicani, mas eu preferiria 1000 vezes o Luan jogando na zaga do Palmeiras do que o Murilo. Pra mim, o Luan traz mais segurança, por mais que tenha feito algumas lambanças aí. Pra mim, o Luan é mais seguro na zaga do que o Murilo. Essa é a minha opinião, galera. Não ganhou nada de irrelevante com a camisa do Palmeiras, exceção lá aos brasileiros que foram herdados, né, com o Luan ainda no elenco. Esse cara nunca ganhou nada de relevante. O Luan não. O Luan ganhou 2 Libertadores jogando muito numa final. Esse Murilo, em todos os mata-matas de Libertadores que teve, em todos ele peidou. Pra não dizer já na final do ano passado. Se puxar pra trás então, Atlético Paranaense, Boca Juniors. Nossa senhora, todas o cidadão ramelou. Eu falo, é um cara que na hora H, no momento correto, some. O Barbosa tá aí, Abel. Para de insistir com o sistema de 3 zagueiros, com um time em que jogando naquilo que deu certo, que é o que eu falo sempre, de 20 a 21, aquele sisteminha, linha de 4, 2 volantes, 3 meias, 1 atacante, esse time acerta. E você tá transformando o time em 3 zagueiros para de novo morrer abraçado com o Murilo. Ninguém aguenta mais o Murilo, ele é insuportável. E vou falar uma coisa também, hein? O goleiro, hein? Carlos Miguel, hein? Carlos Miguel. Muita calma para os empolgados com o goleiro. Queria que ele tivesse sido testado no passado? Claro, com muita parcimônia. Confiei e achei que ele pudesse chegar ao Palmeiras para tomar a posição? Sim. Mas não a ponto de mandar o Everton embora para ficar com esse Carlos Miguel, hein? O goleiro que até agora, todo jogo pesado, decisivo no Palmeiras, não aconteceu nada, hein? Não aconteceu. E olha que nem era um mata-mata pesado esse, hein? É um goleiro de jogo, por enquanto, mediano. Goleiro de jogo mediano, por enquanto. Faz, boas defesas, uma aqui e acolá. No final das contas, não resolve nada. Por enquanto, um goleiro que tem muito a se provar com a camisa do Palmeiras. Tomou um gol do meio da praça hoje, defensável. Aí agora o terceiro gol da equipe do Fortaleza, defensável. Segundo gol, ele e o senhor Murilo, ninguém sabia quem era quem. Pimba, gol do Fortaleza. 3 gols de participação dessa dupla. 3 gols hoje de participação dessa dupla. Então, me causa muita estranheza. Outros nomes aqui, a se falar do jogo de hoje. Arthur, hein? Ô, Arthur. Chance pra você, de novo, colocar uma pulguinha atrás da orelha do Abel. Piquerez não tá jogando nada. É uma preocupação no Palmeiras, falando sobre as laterais, né? Já não basta a lateral direita do Palmeiras, que o Kelvin é manhaca danado, o Giai nem se fala, o Piquerez, lateral esquerdo, também não tá jogando nada. Agora o Arthur, galera, o Arthur foi decepção nesse jogo, né? Porque o Arthur vinha jogando muita bola e pra mim poderia ter ser titular do Palmeiras, mas outra decepção, não jogou nada contra a equipe do Fortaleza, hein? Tá feia a lateral do Palmeiras, tanto no lado esquerdo, tanto como no lado direito, né, galera? Tá feia a coisa, hein? Piquerez não tá jogando nada, o Arthur. E no jogo você tem uma chance de mostrar que você tinha ido bem, que poderia ser uma segurança aí pra lateral esquerda, jogou nada, hein? Nada hoje, hein? Riquelme e Felipe, pelo amor de Deus, hein? E olha que eu defendo a base. E olha que eu defendo a base do Palmeiras. Mas que não é o Riquelme e Felipe e o Eric Belé de forma nenhuma. Os que eu defendo na base, vocês me conhecem aqui, são os 2 volantes. O Pacheco e o Larson jogam bem. Que, aliás, o Pacheco merecia ser testado já na vaga do seu Lucas Evangelista, que é outro também que sumiu o futebol dele do Palmeiras.
não acontece mais nada com o Lucas Evangelista. Nada. Desde que voltou da tal lesão do ano passado, não joga porcaria nenhuma esse tal de Lucas Evangelista. Giai eu não vou nem falar, né? O Giai, esse cara ter ido e ter quase vestido a camisa da Argentina numa Copa do Mundo, é porque também a Argentina tá numa puta de uma draga de lateral, hein? Pelo amor de Deus, ô cidadão complicado. Complicadíssimo, complicado, mas assim, pra não dizer que é ruim de bola, né? Ruim de bola. Esse Riquelme Felipe Palmeiras tem que fazer negócio com esse moleque pra ontem. Pra ontem, Palmeiras. Esse Riquelme Felipe tem que ser vendido pra ontem, até porque o clube fechou em déficit de 124 milhões. E vai ter que vender gente. Só que o Abel não quer vender ninguém do titular. Que, aliás, tem alguns supervalorizados aí, hein? Tudo bem, não quer vender, mas esse Riquelme Felipe tem que ir pra vitrine pra ontem. Pra ontem. É da mesma linha do Luigi. Esse Riquelme Felipe é da mesma linha do Luigi. Vai sair nada dali. Ele e Eric Belé. Não vai sair nada daí. Vai sair nada daí. Esquece. Vai sair nada daí. O bom da base que tem que ser testado é o Eduardo Conceição. Talvez ver se o Heitor, ver se aí se o Camaronês podia ter entrado no jogo. Agora, esse Riquelme Felipe, que decepção, hein? Pra mim, o Larson também deveria ter mais oportunidade nessa equipe do Palmeiras, né? Já que o Palmeiras jogou como time reserva aí no começo aí contra o Fortaleza, poderia dar mais oportunidade pro Larson, que é um garoto bom de bola, hein? Mas vou elogiar, por outro lado, a partida do Felipe Anderson, que é outro que, assim como o Maurício, eu canso de pegar no pé, que também mereceu, não estavam jogando porcaria nenhuma. Hoje fez um grande jogo. Aliás, lúcidos em campo do Palmeiras hoje. Flaco Lopes, o Felipe Anderson, um pouquinho, mas assim, é um pouquinho só, de Marlon Freitas e mais nada. E mais nada. Entraram no segundo tempo lá o John Aras, o Sousa, o Andrés, não mudou nada, não aconteceu nada, inclusive o Palmeiras perdeu o jogo. Só esses três aí merecem, olha, um pontinho de falar, meus parabéns. Mais nada. Benedetti, Emiliano Martinez, meu Deus do céu, entra pra quê que entra Emiliano Martinez? Por que entra? Por que não melhorar, não dar meio campo ao Palmeiras, em vez de ficar metendo toda vez essa putaria de 3 zagueiros insuportável? Ah, gente, olha, é foda. Ah, mas ganhou recentemente jogando bem, você elogiou com 3 zagueiros, elogiei a postura, elogiei o toque de bola. Mas eu não gosto de sistema com 3 zagueiros, porque esse time não é time com elenco pra jogar com 3 zagueiros. Não tem características de alas pra jogar com 3 zagueiros. E uma hora essa conta vai chegar. Uma hora essa conta chega. E depois vai ficar todo mundo com cara de bosta numa live aqui tentando entender algo que tá escancarado que pode acontecer. Tem que tomar muito cuidado com esse sistema. Tem adversário que já tá mapeando. O Palmeiras, repito, tem que ser do meio campo pra frente, melhor escalado. Tá? Do meio campo pra frente. Entenda-se, arranca a bosta de um primeiro zagueiro e coloca um volante pra jogar junto com o Marlon, solta o Andrés e faz o simples. Não é difícil, tá bom? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se liga só no que o Massini vai falar. Até o Massini, galera, que é bem tranquilo nas suas análises aí, não gostou nada da postura do Palmeiras nesse jogo contra o Fortaleza. Se liga só. O resultado, é claro que o resultado incomoda, né? Você perder um jogo é chato. Mas independentemente do resultado, o que mais me irrita bastante, o que mais me incomoda nessa vida, né? Não é só no futebol, não. É você jogar de forma blasé, burocrática, largado, sabe? Sem competir. O Palmeiras já apanhou nessa vida bastante, né? E esse ano nós tivemos um exemplo, né? Quando o Palmeiras tomou uma pancada do Novo Horizontino, né? Tomou uma goleada do Novo Horizontino. E isso me incomoda demais, sabe? O perder é do jogo, mas me irrita a forma como o time se comportou hoje, me incomodou demais. Tudo bem, vale a classificação, beleza, mas, cara, é inacreditável, né? Você não pode jogar dessa forma tão fofa, né? Quando o time tiver vantagem e jogar desse jeito, não dá. É mais um aprendizado, eu espero que de fato aprenda. Abel Ferreira, você não pode permitir que seus comandados joguem dessa forma, de forma tão fofa, né? Que coisa ridícula. Eu não gostei nada disso, não. Eu não gosto desse tipo de comportamento, eu não faço isso na minha vida, né?
Então, é uma coisa que a gente tem que olhar e parar para pensar, certo? O Thiago Escobar está aqui dizendo que o Carlos Miguel falhou nos 3 gols e que ele precisa de uma sombra. Thiago, cara, como é que ele falhou no primeiro gol, velho? Você tá de brincadeira, né? Aquilo nem eu e você juntos pegávamos, sabe? Para mim não falhou não, né? Agora, eu não gosto que você entre desse jeito no jogo, tá? Vocês vão culpar o goleiro, cara, pelo amor de Deus, né? Aí não dá, vocês estão malucos, velho. E o goleiro, cara, o que tem o goleiro? O primeiro gol não tem como pegar, tá? O segundo ele dá um tapa, o cruzamento ele dá um tapa, ele tira a bola, bate no Murilo e entra, né? E o terceiro, o cabeceio livre na pequena área, marca do pênalti, né? Não, pra mim não falhou e ponto final. Pra mim, cara, quem jogou muito mal foi o Lucas Evangelista, muito mal. Nossa, pior que o Lucas Evangelista, depois que ele se machucou, né, que ele voltou de contusão, não é o mesmo, né, galera? Não sei o que aconteceu com o Lucas Evangelista, não consegue jogar um bom futebol. Ele que foi um dos melhores jogadores do Palmeiras antes de se machucar, né, galera? É brincadeira, hein? Muito mal mesmo. Vitor Roque tá sem ritmo, é um fato, né? E o Riquelme Felipe não conseguiu jogar. Agora, se a gente olhar para o que foi o jogo, também se espera, né? A coisa boa do jogo se chama Felipe Anderson. Jogou muito bem e suportou quase o jogo todo, né? Saiu no final do segundo tempo. Isso para mim é a notícia boa do jogo, o Felipe Anderson. Porque depois das mudanças que o Abel fez aos 10 minutos do segundo tempo, o Palmeiras, cara, ele jogou 10 minutos, fez o gol de empate e parou de novo, sabe? E isso me incomoda. O Palmeiras não pode se comportar assim, vestindo a camisa desses jogadores do Palmeiras com 15 mil torcedores, né, que não costumam ver o Palmeiras muitas vezes, né? Pagaram o ingresso, foram ao estádio e o time perde por 3-2. Classificou, beleza, tá 5-3 no agregado, mas me incomoda. A postura do time me incomoda. Bom, a primeira jogada do Fortaleza foi aos 7 minutos, uma ótima defesa do Carlos Miguel, certo? Depois, aos 12 minutos, o Rodriguinho também finalizou por cima. O Palmeiras estava dando muito espaço na marcação, mas muito espaço, principalmente do lado esquerdo, né, com o Arthur e o Riquelme Felipe. E aí é uma questão de postura, de comportamento. Os caras têm que marcar, entrar duro, marcar adiantado, tomar a bola do Fortaleza, fazer o primeiro e o segundo gol, depois tudo bem. O problema é que o Palmeiras entrou com um salto alto, né, mas como eu falei, o Palmeiras já entrou achando que já estava tudo ganho, tudo classificação garantida, e não pode, né, entrar com uma postura desse tipo aí. Eu também não gostei, o Palmeiras jogou muito tranquilo em cima do resultado que conquistou no primeiro jogo. Não gostei também nem um pouquinho da postura do Palmeiras, galera. Sabe? Dá pra entender também, assim, entra em campo 3-0, entra meio blasezão e tal, não sei o que, né? Agora, essa postura aí não dá. Essa postura não dá. O time tá classificado e boa. É isso, tá? Então vamos com calma aí, porque é uma questão de postura, não é questão de qualidade técnica. Na minha opinião, pelo menos, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Bom, certo? Então os volantes do Fortaleza jogando soltos, ninguém marcou ninguém, tá? Então essa postura aí, cara, não dá, ok? Não dá. Essa postura eu não aceito não, tá bom? É uma postura muito ruim do time. Beleza, 30 minutos teve a parada para hidratação, 26 graus lá em Cuiabá, e na sequência saiu o gol do Fortaleza. E o gol, cara, mostra exatamente o primeiro gol do Fortaleza, o que estava o Palmeiras no jogo, certo? A bola veio no meio, o Murilo de frente, o Rodriguinho de costas, pequenininho, o Murilo sai para fazer a marcação, o Rodriguinho vira tranquilo. Não faz a falta, não tem cobertura, o Benedetti vendido no lance, o chute vem, a bola ainda desvia no Benedetti e entra no ângulo, certo? Então, pelo amor de Deus, vocês acham que o Carlos Miguel falhou nesse gol? Eu não sei que tipo de goleiro vocês gostariam de ter jogando com a camisa do Palmeiras, certo? Bom, aí saiu o gol, beleza. Depois que o Palmeiras toma o gol, muda a postura, tá? O time muda a postura, melhora, adianta, começa a marcar um pouco mais alto. E, cara, bastaram 7 minutos para o Palmeiras empatar o jogo. Uma jogada do Flaco para o Vitor Roque, o Felipe Anderson fez uma jogada espetacular, né? Isso é bom,
ter o Felipe Anderson com confiança, porque ele pode entrar no time a qualquer momento, ele não é titular, né? E boa. E aí a jogada que ele fez foi maravilhosa e o Flaco Lopes empatou o jogo, tá? Beleza. Empatou o jogo, cara. Gente, de novo, o Palmeiras largou o jogo. Largou, tal, não sei o que, larga o jogo, tá, tudo bem. Não dá, não sei o que, beleza. Largou o jogo. 43 minutos, a jogada pela direita, o Riquelme Felipe marcou mal. O Maílson meteu um cruzamento forte, o Carlos Miguel saiu para cortar, cortou o lance, bateu no peito do Murilo e sobrou pro Rodriguinho fazer o 2-1. Foi pro intervalo e eu fui pro intervalo, cara, com essa sensação, o time marcando muito longe, o time jogando muito disperso. E aí, cara, você sofre contra qualquer time no Campeonato Brasileiro. Pode ser Série A, B. Pô, tomamos um chacoalho, né? Um chacoalho do Novo Horizontino no Campeonato Paulista este ano, tá? Muito bem, Palmeiras voltou para o segundo tempo do mesmo jeito, desatento, errando passe, tá? E foi criar a sua primeira oportunidade aos 7 minutos. Vitor Roque e Flaco fizeram uma boa jogada, o Felipe Anderson chutou, a bola desviou e foi para escanteio. Aí vem as mudanças, Sousa, Andréas e Arias saíram, Vitor Roque, Evangelista e o Riquelme Felipe. O Riquelme não jogou bem e o Evangelista pior ainda, jogou muito mal no meio campo. O Vitor Roque, a gente sabe, conhece o potencial, sabe que ele joga muito mais do que isso, né? E é uma questão de tempo para ele entrar, fisicamente estar bem. Essa é a minha questão com ele, tá bom? E aí, gente, o Abel fez a mudança aos 10. Aos 11 minutos, o Palmeiras já começou a criar, a jogar. Por quê? Mudou a postura, certo? Mudou a postura. O Palmeiras melhorou porque passou a entrar mais ligado no jogo, marcando alto, né? E cara, o Fortaleza não chegou mais nenhuma vez, tá? O Palmeiras passou a ter a posse de bola, foram 2 minutos de posse de bola, tá? Até que aos 15 minutos saiu o gol de cabeça do Murilo. Então, em 5 minutos, com as mudanças que o Abel fez, e não é só pelos jogadores, mas sim pela postura, tanto que na parada técnica ele fala, agora tá tudo bem e tal, vamos jogar. Mas, cara, o terceiro gol que o Palmeiras tomou, mas não jogou, né? O Palmeiras entrou com manhaca danada no jogo, isso é verdade. O Palmeiras sentou em cima do primeiro resultado e pra mim o Palmeiras foi muito soberbo nesse jogo aí, por isso que perdeu esse jogo aí, galera. Depois aos 21 saiu o Marlon, entrou o Martínez, pelo menos serviu para dar um descanso para alguns jogadores, né? Pro Marlon. O Flaco Lopes teve uma chance aos 28 e o João Ricardo defendeu, né? Teve a pausa para hidratação, saiu o Felipe Anderson, entrou o Alan também entrou com uma preguiça do caramba, e aos 43 minutos tem um escanteio e o Sousa larga a marcação e o Fortaleza faz o terceiro gol. Gente, este resultado me preocupa, zero. A postura me preocupa, porque se você fizer um resultado assim, contra o Cerro, por exemplo, e jogar fofo lá no Paraguai, você vai ser eliminado da Libertadores. Isso precisa servir de exemplo, ok? Servir de exemplo mais uma vez. O Palmeiras não pode entrar com a postura que entrou no jogo de hoje, tá bom? Galera, Palmeiras, o Mancini também não gostou nada dessa postura do Palmeiras. O Facicani também sentou a lenha no Verdão. É verdade, galera, pra mim o Palmeiras entrou muito desligado nessa partida. O Palmeiras sentou no resultado, né? Já tinha construído o resultado no primeiro jogo, mas pra mim é um sinal de alerta do Palmeiras. E como eu falei, não tem nada perdido. O Facicani se alterou um pouco ali, né? Não tem nada perdido, Facinca, calma. Só que o Facicani e o Mancini, pra mim, eles têm razão no que eles falaram ali. Palmeiras não pode se acomodar nesse tipo de competição, hein, galera? Já pensou uma Libertadores e contra um Cerro Porteño lá no Paraguai? Ou contra um Boca Juniors no La Bombonera? O Palmeiras construiu o resultado aqui no Brasil e for, né, só administrar o resultado lá na Argentina ou lá no Paraguai? O Palmeiras pode ser eliminado, pode causar aí uma eliminação no Libertadores, galera. Então o Palmeiras precisa entrar com postura de vencedor, não pode sentar no resultado e entrar com uma soberba como entrou contra o Fortaleza. Como eu falei no vídeo anterior, jogo é jogado, né, galera? O Palmeiras
tem a boa vantagem contra o Fortaleza, mas como eu falei no vídeo passado, o Palmeiras não poderia entrar com postura de soberba, tinha que entrar com os pés no chão, jogar a bola, tanto faz se fosse com o time reserva, com o time titular, mas para mim o Palmeiras faltou uma postura de vencedor e entrou dormindo na partida com uma nhaca danada. Ainda bem que construiu um bom resultado no primeiro jogo, né? Porque senão poderia custar aí a classificação do Verdão. Mas deixa sua opinião no vídeo, você concorda com o que o Facicani falou, que o Palmeiras jogou muito mal nessa partida aí, faltou desempenho do Palmeiras, faltou vontade, o que o Mancini falou que faltou postura do Palmeiras aí, que entrou numa nhaca danada, os jogadores parecem que estavam com preguiça. Deixa aí a sua opinião no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!